Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre, com bastante informações. Eu vou atualizar vocês a situação de Diego Souza. O presidente do Sport deu uma entrevista falando sobre o jogador e o Vasco pode ter aí um trunfo muito importante para que o Orelha acerte com o Vasco da Gama. Vamos também trazer atualizações a respeito de lateral direito. O Vasco teria acertado a contratação de um jogador de Série A e está sendo especulado aí também a situação do Nino Paraíba. Será que procede? Não procede? Vou trazer para vocês também atualizações importantes a respeito do atacante Raniel e também pré-temporada. Será que o Vasco vai sair do Rio de Janeiro, vai mandar a sua pré-temporada fora do Rio? E por que deve mandar? Isso é de fato importante? Eu vou trazer para vocês mais informações. E também vamos comentar aí a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, já tem data definida, e também a questão de preço dos ingressos. Então, essas e outras informações você vai ouvir aqui nesse girão de notícias após a vinheta. Agora que já rodou a vinheta, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar também o sininho das notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, que eu também dou bastante informação por lá, beleza? Bom, informação apurada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos, que eu já tinha dado para vocês aqui no canal também, e vou trazer um pouquinho de atualizações. O Vasco já está acertado com um lateral direito que pertence a uma equipe da Série A. O nome ainda não vazou, está sendo guardado a 7 chaves. Informação também apurada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco só deve anunciar reforços a partir da semana que vem. Os esforços estão voltados agora para os jogadores mais difíceis. Jorge Recalde, Luiz Amarília e também o Diego Souza, que eu vou trazer para vocês mais detalhes e deve ter o seu martelo batido até quarta-feira agora, que foi inclusive o deadline que o presidente Yuri Romão do Sport deu para o atacante, beleza? Antes de eu trazer essa situação, eu vou trazer para vocês agora atualizações de um jogador que está sendo especulado no Vasco da Gama. Trata-se do lateral direito Nino Paraíba. Ele já tem 35 anos de idade, faz 36 dia 10 de janeiro agora e se despediu oficialmente do Bahia hoje após 4 anos. Eu vou ler para vocês a publicação do jogador em seu Instagram. Depois de 4 anos defendendo essa camisa tão importante e pesada do futebol, chegou o dia de me despedir. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o Nino Paraíba, eu vou trazer para vocês um depoimento do agente do jogador a respeito aí de uma possível sondagem do Vasco. Vou sentir o mercado. O Vasco não entrou em contato. O Vasco é sempre o Vasco. É um baita clube. Disse o agente do jogador, André Castilho, ao portal Papo na Colina. Bom, para complementar, o Atenção Vascaínos disse que não é o Nino Paraíba esse jogador. Como disse o próprio representante do atleta, o Vasco sequer procurou o jogador. Então, para quem está especulando ou tendo aí a possibilidade de ver o Nino Paraíba com a camisa do Vasco, nesse momento não vai acontecer. Eu sempre achei o Nino Paraíba um jogador interessantíssimo, mas quando eu fui olhar a data de nascimento dele agora, realmente, o Nino Paraíba, acho que o que ele tinha de dar de melhor para o futebol, ele já deu. Lateral direito, que vai fazer 36 anos agora em janeiro, realmente não dá. Lembrando que o Vasco já tem o Léo Matos com essa idade e o Edmar um pouquinho mais novo. A gente vai ficar com as laterais aí, muito veterano. Vou desejar boa sorte ao Nino Paraíba. Gostaria de ter visto ele jogando com a camisa do Vasco, mas uns aninhos um pouco mais para trás, beleza? O nome do lateral direito a gente ainda não tem, mas assim que eu tiver, eu trago para vocês aqui no canal. Mas já estaria acertado essa contratação. A respeito de Diego Souza, eu vou trazer para vocês um depoimento do presidente Yuri Romão, dado ao jornalista Fábio Torres, do Vascaínos.net. Ele conversou com o presidente do Sport e ele atualizou a situação do atacante Diego Souza. Confere aí. Segue na mesma, não mudou nada do que eu já tinha falado. Fizemos uma proposta para o atleta e ele ainda não respondeu. Não falei com ele desde então, só pedimos para que respondesse até quarta-feira, até para nos planejarmos para a próxima temporada. Não houve nenhuma obrigação contratual do atleta a respeito da indicação desses dois jogadores. O que ele nos disse é que tem vários jogadores que jogaram com ele e estão livres do mercado e poderiam ser úteis para o esporte, mas não tem nada de condicionante. Foi apenas
sugestões. O que eu sei é que a família do Diego Souza deseja permanecer no Rio de Janeiro. E isso pode ser uma situação contra mim. Estamos esperando. Ele é um amigo e foi abraçado pela torcida do Sport. Se não aceitar, vida que segue. Não estamos desesperados. Disse o presidente Yuri Romão ao portal vascaínos.net. Bom, galera, eu vou trazer para vocês agora duas informações importantes a respeito dos atacantes do Vasco. Primeiro, informação apurada pelo companheiro Joel Silva do portal Joga 10, Daniel Amorim não deve permanecer no Vasco da Gama. O jogador queria ser valorizado, pediu um reajuste salarial que o Vasco não quer pagar. O jogador tem contrato até dezembro de 2023 com a Tombense. Ele veio por empréstimo o Vasco nessa temporada sem custos e a Tombense não via problema em emprestar o jogador novamente sem custos para o Vasco da Gama. A questão é que ele pediu um acerto salarial, aí uma diferença um pouquinho maior, e o Vasco não está disposto a pagar. O jogador vai ter uma nova reunião com a cúpula da Tombense para definir o seu futuro. Se ele vai se representar a equipe mineira no dia 3 ou se ele será negociado para uma outra equipe. Mas não está totalmente descartado o jogador no Vasco da Gama. Mas nesse momento, com a pedida que ele fez, o Vasco não aceita pagar. Ele é empresariado também por Eduardo Uran, que é o mesmo empresário de Diego Souza. Beleza? E uma outra informação importante divulgada agora há pouquinho pelo companheiro Vene Casagrande, do portal O Dia, o atacante Raniel irá se apresentar no Vasco dia 3 de janeiro. Pelo correto, ele teria o direito de tirar férias até 10 de janeiro, porque a Série A acabou mais à frente e, por lei, ele tem direito aí de 30 dias de férias, mas querendo se apresentar ao Vasco, mais focado na carreira e querendo aí se apresentar junto com o elenco, ele vai se apresentar normalmente no dia 3 de janeiro. E uma outra informação também importante dada pelo companheiro Vene Casagrande. Ele vem emprestado ao Vasco até dezembro de 2022, já com opção de compra. Mas olha o valor, 2 milhões de dólares. Ou seja, se o Raniel voar no Vasco ou também não jogar nada, eu já sei que ele não fica no Vasco para a próxima temporada. O Vasco não vai pagar esse dinheiro no final da temporada e nem tem condição de pagar também. E também, observando o histórico recente do jogador, já adianto que não vale. Ele pode fazer chover no Vasco, fazer gol de bicicleta, gol olímpico, 180 gols na temporada, mas ele não vai ficar no Vasco já para a próxima temporada. Ou seja, o Vasco vai estar sendo mesmo aí vitrine e barriga de aluguel para a equipe do Santos, beleza? E bom, galera, aproveitando aí que eu falei de reapresentação, vamos falar de Campeonato Carioca. A Ferg já divulgou as datas, o Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 26 de janeiro, já pega uma pedreira de cara aí, vai pegar o Volta Redonda, que das equipes pequenas do Rio tem sido aí com mais estrutura, mais investimento e que tem feito as melhores campanhas do Rio de Janeiro. E o segundo jogo do Vasco é em São Januário, no dia 29, contra a equipe do Boa Vista. E aproveitando, falando de pré-temporada aí, o Vasco se representa no dia 3, o nosso novo treinador, Zé Ricardo, quer que o Vasco faça pelo menos aí uns 10 dias fora do Rio de Janeiro, pelo menos lá em São Paulo. Vou deixar com vocês agora o Zé Ricardo comentando essa situação e o porquê que ele acha tão importante essa pré-temporada fora do Rio de Janeiro, pelo menos de alguns dias. Temos alguma possibilidade de fazer ainda a pré-temporada em algumas cidades paulistas, se for aí é melhor ainda, mas a gente tem um pouco de dificuldade ainda para decidir a pré-temporada. A princípio estava antes do convite feito a mim, essa pré-temporada estava indefinida e uma boa possibilidade de ser toda ela feita no Rio de Janeiro. Eu fiz um pedido à direção e ela está correndo atrás no sentido de buscar pelo menos 2 semanas, 10 dias, 2 semanas de uma pré-temporada em um local fora, porque entendo que, como a gente está formando um elenco novo, né, um elenco praticamente formado por atletas vindo de outros clubes, além dos nossos meninos da base, essa pré-temporada se fazia importante, né? Então, a partir daí, a gente está estudando, o pessoal da diretoria, a supervisão está procurando essas possibilidades e acho que em breve a gente vai saber se a gente vai fazer ela aqui no Rio mesmo, como estava previamente planejado, ou a gente vai conseguir sair. Bom, aproveitando que eu falei de Campeonato Carioca, para finalizar o nosso vídeo aqui, preço dos ingressos. Quais serão os preços praticados pelo Vasco
na próxima temporada. Lembrando que você que é sócio torcedor, você tem direito a desconto nos ingressos, ou se você tiver aquele plano que é o que eu pago lá, o de R$ 69,90, você vai a todos os jogos de graça, apenas fazendo check-in e também tendo ali a prioridade no rating de fazer logo o seu check-in, após passar alguns dias que libera para o público geral. E bom, quais serão então os preços praticados? Será que a gente vai ter desconto nos ingressos nessa temporada, uma redução? O presidente Jorge Salgado comentou essa situação. Essa questão do preço dos ingressos interessa tanto para o Vasco quanto para o torcedor. O que mais a gente deseja é que a torcida compareça em massa nos dias do Vasco, nos jogos do Vasco. Para que isso aconteça, evidentemente, a gente vai ter que calibrar esse preço de acordo com as possibilidades do torcedor. Então, esse estudo aí vai ser feito aí até antes de começar o campeonato, para que tanto o Vasco quanto o torcedor sejam atendidos nessa demanda. O interesse do Vasco é ter o estádio lotado com a sua torcida e que o torcedor possa desfrutar do espetáculo a um preço bastante compatível com a realidade dele. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, na hora do almoço, ali entre meio-dia e 1h da tarde, eu tô chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E claro, tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, quem volta, nós estamos junto. Valeu, fui!